Apresente dados, mobilize elementos gráficos que comprovem a sua tese. Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é continuidade a uma série de vídeos que eu tenho desenvolvido aqui com vocês a partir de um conjunto de bancas de final de curso que eu assisti há umas 2 semanas, na qual então eu fiz uma série de anotações ali pra gente conversar, observando então quais eram os principais aspectos que as bancas estavam identificando, ou de possibilidades de aperfeiçoamento, ou mesmo de limitações ali dos trabalhos que estavam sendo apresentados. Então havia ali uma banca, um conjunto de doutores avaliando uma série de trabalhos que rendeu aqui essa série de conteúdo que eu estou partilhando com vocês. No trabalho em questão que eu quero partilhar aqui com vocês hoje, era um trabalho da área da engenharia, no qual o estudante estava fazendo um trabalho ali dentro da empresa, dentro da indústria na qual ele trabalhava, e ele estava discutindo questões sobre ambiência e decoração. Então o estudo dele mapeava um antes e depois da empresa, a partir de uma série de modificações na organização dos espaços, na decoração e na funcionalidade de alguns elementos que foram modificados para o bem-estar dos colaboradores, dos funcionários daquele local. E o que foi apontado pela banca, então, quando ele apresentou o trabalho? Que ele não colocou nenhum elemento gráfico, não colocou nenhuma foto, não colocou nenhum mapa, nenhum projeto, nada que evidenciasse para o leitor, afinal de contas, quais foram essas mudanças, como elas ficaram. Também não havia um elemento nem de comparação, um antes e um depois. Todo o trabalho dele foi apenas descritivo e narrativo quanto a isso, o que acabou empobrecendo um pouquinho a discussão que ele trazia. Claro que ele foi aprovado, era uma discussão super interessante, mas era um estudo de caso ali que ele propôs. Só que o que aconteceu, né? Até eu fiquei escutando lá a argumentação dele. Ele ficou bastante preocupado com a questão do sigilo, né? De não expor aquele contexto no qual ele fez a pesquisa dele, que de fato é uma preocupação legítima que nós temos de ter, né? Há contextos em que se pode explicitar determinados dados e informações e há outros que não, e a gente precisa se adequar eticamente quanto a isso. Mas também tem uma série de estratégias que a gente pode realizar que permitem que a gente construa esses dados, esses elementos demonstrativos, sem ferir esse princípio da anonimicidade do contexto no qual eu estou fazendo a minha pesquisa, certo? Então foi isso que a banca argumentou, né? Ele podia ter tirado fotos de determinada forma ou ilustrado de alguma outra forma gráfica, com desenhos, aproximações, projetos, de modo que o leitor não identificasse ali o contexto no qual ele estava inserido, mas que sim ajudasse a comprovar a tese dele, né? Porque veja, uma coisa é a gente argumentar sobre, demonstrar uma leitura ou fazer uma descrição, e outra coisa é nós demonstrarmos. Eu sempre me lembro, quando falo sobre isso com os meus mentorandos, de uma aula que eu tive com o meu ex-orientador, meu orientador de mestrado, que era um professor excelente, e um dia ele falou isso conosco, né? Ele estava discutindo uma questão sobre dados linguísticos, né, que é a minha área, e ele falou sobre isso e foi uma frase que nunca me saiu da cabeça, né? A gente sempre precisa mostrar os dados da nossa pesquisa para permitir que o leitor tire as próprias conclusões. E eu fiquei, nossa, faz todo sentido, e faz sentido inclusive num ponto de vista filosófico, enquanto pensarmos a ciência enquanto ali uma divulgação, né, de resultados, divulgação de um saber científico. Eu não posso simplesmente ficar tecendo muitas vezes argumentações genéricas, né, a maioria dos participantes, tá, mas a maioria quantos, né, qual é o meu universo total? Ah, eles afirmaram tal coisa, mas tem ali uma entrevista, um trecho que comprove. Então é muito importante que a gente faça isso. Também é muito comum eu pegar trabalhos na revisão e aqui na mentoria de pesquisadores que trabalham com entrevistas, com coleta de dados e não colocam um trechinho de entrevista, só ficam argumentando, descrevendo sobre e não mostram para o leitor os seus dados. Então é bem importante que a gente tenha esse cuidado também, pensando nisso, né? Para além do que eu estou narrando, para além da minha leitura como pesquisadora, quem for ler o meu trabalho tem que tirar as próprias conclusões também, tem que conseguir estabelecer ali as relações necessárias, certo? Então, lembrem sempre disso, né? A gente tem que colocar os dados tanto para comprovar, para fortalecer a nossa exposição, para fortalecer aquilo que nós estamos colocando, e também a gente precisa colocar, inclusive, para pensar no desdobramento, né, dos desdobramentos que terá nosso trabalho. Ele vai ser avaliado por um conjunto de professores, ele vai ser avaliado por pareceristas de revista, ele vai ser avaliado num evento acadêmico no qual eu apresente, ele vai ser discutido numa roda de avaliação entre pares, e também para que haja essa liberdade depois do leitor, inclusive, refutar ou questionar ou dar
continuidade ao meu trabalho, a minha pesquisa a partir do que eu estou colocando. Então, lembrem sempre disso, né? A gente tem que, depois que constrói ali a arquitetura do nosso texto, do nosso trabalho, ter esse olhar assim um pouco de distanciamento, né? De pensar, bom, para além do conhecimento que eu, Patrícia, tenho sobre o meu contexto de pesquisa, né? E se a gente for pensar, a gente escreve em escrita acadêmica, né, e pesquisa de modo super nichado, né? Nós somos especialistas ali do nosso quadradinho, do nosso tema, do nosso contexto, mas quem vai ler o nosso trabalho não necessariamente tem todo aquele domínio, aquele conhecimento, então é importante que eu demonstre, né, sobre a partir de quais dados, a partir de quais elementos é que eu estabeleci as relações que eu estou estabelecendo, né, sendo redundante, ali no meu trabalho, certo? Então pensem nisso, fazer esse distanciamento, pensar como um não especialista ou pensar como alguém que não conhece plenamente aquele contexto e tente identificar em que medida você pode enriquecer, não se trata, né, de corrigir, mas sim de enriquecer ali, trazer ganho expositivo, argumentativo, teórico, metodológico para o meu trabalho a partir de ilustrações que eu posso mobilizar. Podem ser fotos, podem ser desenhos, ilustrações. Hoje a gente tem, né, com o advento da IA, uma série de organogramas e esquematizações, né, que determinadas ferramentas nos proporcionam, né, e é um ganho se a gente souber utilizar de modo ético e conferindo ali os resultados que a IA produz. E também outros elementos, como quadros, listas, gráficos, também contribuem para que o nosso trabalho seja mais completo e para que o leitor consiga identificar e o avaliador consiga identificar de que ponto de partida nós partimos para dizer o que estamos dizendo teórica e metodologicamente, certo? Então lembrem sempre isso, a gente precisa em escrita acadêmica ser estratégico, pensando tanto na avaliação, que é um ponto importante, precisamos pensar, mas também pensando nos desdobramentos, né? Cada pesquisador, se a gente pensar, né? Cada vez que a gente senta para escrever um trabalho, exige tempo, dedicação, empenho ali psicológico. Então é importante que a gente faça um trabalho bem feito e pense que ele vai para o mundo, né? Para outros leitores que não nos conhecem. Então, quanto mais completo e mais claro ele estiver, a gente traz ganhos para todos, né? Para nós que estamos sendo avaliados, para nossa imagem como pesquisadores, professores, profissionais e também para o leitor que vai receber o nosso trabalho, certo? Então lembrem de pensar estrategicamente que ilustrações, que elementos gráficos vocês podem mobilizar para qualificar o trabalho de vocês, certo? Até o próximo vídeo.